Olá, queridos, a paz de Cristo seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa classe de discípulos. Nós estamos estudando aqui as cartas de Pedro e hoje nós vamos estar com a nossa sexta aula. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que juntos nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E antes de darmos início, eu quero fazer o que sempre fazemos: nós oramos, nós apresentamos a nossa vida, preparamos nosso coração para estudar e crescer, como o próprio apóstolo Pedro fala, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento em que podemos, ó Deus, estudar a Tua Palavra. Capacita-nos para que da parte do Teu Espírito possamos receber sabedoria, discernimento, entendimento, e possamos entender a Tua Palavra, trazê-la à nossa vida, mas o mais importante, Senhor, aplicá-la no nosso viver, no nosso dia a dia. Assim eu peço, abençoa o Teu povo, a cada um que assistir essa aula, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Essa é a minha oração e meu agradecimento desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, na nossa aula número 5, na semana passada, nós fomos até o capítulo 3, verso 7, que nós falamos ali sobre a questão da sujeição e da submissão. Já a partir do versículo 8, onde nós vamos entrar hoje, nós vamos ver que Pedro vai fazendo um fechamento de tudo aquilo que ele vem trabalhando, tá? E aí no versículo 8 ele vai dizer assim: quanto ao mais, tá? Ou seja, ele vai trazer o ensino tanto para uma forma mais geral, mas também ao mesmo tempo mais assim prática, tá? Que tem muito a ver com tudo aquilo que ele foi tratando no próprio capítulo 3 e no próprio capítulo 2. Vocês desculpem ainda, queridos, eu estou com ainda essa tossinha pós-Covid, ela continua ainda incomodando, mas estamos aqui nos cuidando para melhorar, ok? Ele fala assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele fala, esse modo de pensar, em algumas versões fala o mesmo sentimento. Isso tem a ver com a fé, que a fé nos leve ao mesmo modo de pensar. Ele fala assim: sejam compassivos, isso tem a ver, né? Tenham compaixão, simpatizem, né, com os outros, seja na questão da alegria ou da tristeza dos outros. Amem-se fraternalmente. Então, automaticamente, essa é uma mensagem que está falando exatamente sobre a questão do amor em Cristo, né? Do amor que nós temos um para com os outros como irmãos, que faz todo sentido quando a gente pensa na questão da compaixão, do simpatizar, tá? Sejam misericordiosos e humildes. Algumas versões dizem afáveis, tá? Misericordiosos é ter misericórdia. Provavelmente isso tem a ver muito não apenas com a ideia das pessoas poderem falhar, mas até das pessoas estarem vivendo um momento difícil, um momento de aflição. A gente saber, né, ser misericordioso para com o outro, porque nós não entendemos muitas vezes o momento do outro. A nossa atitude muitas vezes é julgar a partir do nosso momento ou do que nós achamos, e às vezes nós não estamos vestindo, né, calçando, melhor dizendo, o sapato do outro. Então a gente não sabe. Então ele fala: sejam misericordiosos e humildes, tá? Algumas versões vão falar afáveis, outras falam benevolentes, tá? Mas a ideia é de ser humilde, de ter essa humildade de espírito, né? De, acima de tudo, você não querer se engrandecer, né? Não achar-se melhor de forma alguma. Até porque, irmãos, a gente vai aprendendo o quê? A própria ideia da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, da misericórdia, da humildade, tem a ver assim: hoje eu posso estar num momento tranquilo, mas nós nunca sabemos o amanhã. Hoje eu posso estar ajudando alguém, hoje eu posso estar ajudando alguém numa necessidade, vendo alguém num momento difícil, mas amanhã pode ser eu, pode ser você.
Então nós temos que ser humildes, né? Não podemos achar, não podemos nos engrandecer, não podemos achar que somos melhores, não podemos achar que de forma nenhuma ter um pensamento ou uma postura altiva, porque a vida dá muitas voltas, ok? E dentro desse raciocínio, então ele entra no verso 9 dizendo: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, né? Algumas versões dizem a injúria, tá? Pelo contrário, ou seja, não retribuam, ou seja, não paguem. Se alguém lhes fez mal, não retribuam, não paguem, não tomem o mal como uma resposta. E isso é interessante, porque nós temos uma tendência natural de ser assim, né? Quando alguém pisa no nosso dedinho, né? Quando alguém pisa no nosso calo, qual é a resposta mais natural que temos deste homem, né? Desse ser humano segundo a carne, né? A gente vai chegar junto, a gente vai pagar aquilo. A pessoa falou ruim, a gente fala ruim. A pessoa gritou, a gente grita. A pessoa bateu, a gente bate. A pessoa xingou, a gente xinga. Mas, veja, ele está falando para pessoas que estão em Cristo. E ele então diz: não retribuam. Ainda que o outro faça o mal, ainda que o outro insulte. E olha, gente, que nunca é gostoso passar por isso, né? Nunca é gostoso experimentar o mal alheio. Nunca é gostoso receber o mal de alguém. Nunca é gostoso sofrer um insulto, tá? Seja qual for, tá? Mas ele fala: não paguem na mesma moeda. Isso é muito interessante, porque se você for lá para Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, né? Quando Jesus está trazendo ali o Sermão da Montanha, ele fala isso para as pessoas. Ele vai dizer isso no capítulo 5, ele vai falar exatamente isso, né? Do olho por olho. Ele vai falar da perseguição daquele que te persegue, daquele que te deseja mal, e ele vai trazer isso. Ele fala: não pague na mesma moeda, né? Então você vê como Pedro era um discípulo de Jesus. E olha que Pedro, gente, se você analisar na própria história dele, no próprio processo de crescimento ao Senhor, Pedro foi aquele que arrancou a orelha de Malco, que era um funcionário, né, um empregado ali do sumo sacerdote. Pedro era sempre aquele que tinha uma resposta, né, de desejar que caia fogo do céu e consuma as pessoas. Mas Pedro aprendeu, Pedro cresceu, Pedro amadureceu na sua fé, e Pedro entendeu que o caminho não era esse. Para um discípulo de Cristo não era esse. Então é interessante que o próprio Pedro está falando sobre isso, porque Pedro era alguém que respondia a tudo de uma forma extremamente impulsiva, tá? Ele fala pelo contrário, ou seja, ajam de outra forma. Ele bendigam, né? Ou seja, se falam mal, digam o bem. Se agem mal, ajam com o bem. E ele fala: pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Observe que ele está atribuindo, queridos, não a resposta das pessoas. E é interessante porque nós temos uma tendência de condicionar o que fazemos ao que as pessoas fazem conosco. E no Evangelho você descobre que a tua resposta não se trata do outro. A sua resposta se trata de Deus. Porque você faz por causa do Senhor, por causa da misericórdia dele. Então você entende que ainda que o outro, mesmo que você bendiga, o outro continua maldizendo, ainda que você retribua com o bem e o outro continue retribuindo com o mal, você não faz isso por causa do outro, né? Você recebe a bênção por herança, porque isso vem do Senhor. É Deus que te dará, é Deus que tem algo reservado para você, que os outros não podem dar, que os outros não podem retribuir, não podem fazer. Mesmo que o outro mude, mesmo que o outro, né, responda o bem também com o bem depois, mesmo que o outro responda o seu bem dizer, deixando de te maldizer, não é isso que satisfaz o nosso coração.
Porque isso pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Mas ele está dizendo, olha, para isso vocês foram chamados. Quem chamou? Foi o Senhor, para receberem bênção por herança. Então, de quem eu recebo a bênção? Do Senhor. Quem vai me abençoar é o Senhor. Então, já que eu sou um abençoado, porque herança é isso, é o que eu vou receber. Já que eu sou um abençoado, eu não preciso me preocupar com isso, eu não devo dar valor por isso. Eu devo, na verdade, retribuir de outra forma, porque eu já sou abençoado. Aí no versículo 10 ele fala, pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, é importante porque Jesus vai dizer que nós não podemos amar a vida, no sentido de querer ganhá-la. Não é o que ele fala aqui, ele está dizendo aqui no sentido de viver bem os seus dias, ok? Se você quer viver bem os seus dias, ver dias felizes, ele está falando da construção da sua vida, tá? Então ele falou, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então observe que o versículo 10 e 11, eles têm tudo a ver com o versículo 9. Tá? Então ele está dizendo, olha, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, vocês foram chamados pelo Senhor para isso, o Senhor vai retribuir, o Senhor vai abençoar, há uma herança de bênção para vocês já preparada, ou seja, né, nem façam essas coisas, nem retribuam o mal com o bem, nem retribuam o insulto com o bem dizer, esperando receber alguma coisa, porque na verdade já há uma herança para vocês. Isso é muito importante. Aí ele trata de uma forma muito prática sobre o viver da vida, né? Linkado ao verso 9, tá? Por quê? Porque ao longo da vida, gente, nós vamos viver muitas situações de insultos, ao longo da vida nós vamos ver, muitas vezes vamos receber o mal, tá? Mas ele fala, ó, você quer, né? Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, ou seja, quem quer viver de uma forma diferenciada, né? Quem quer viver bem os seus dias na terra, ele fala, guarde a sua língua, que tem a ver com o insulto, com o maldizer, com a injúria. Ou seja, se eu pretendo viver bem, se eu pretendo ter menos problemas na vida, o que eu tenho que fazer? Guardo a minha língua, guardo meus lábios, afasto-me do mal e faço o bem, tá? Por que ele fala isso? Porque, como eu já disse, né, esse pare de falar o mal, falar mal, de fazer o mal, é uma inclinação que nós temos. É um costume que nós temos muito natural de responder, ok? Mas Jesus disse algo para Pedro: quem vive da espada morre pela espada. A língua muitas vezes é uma espada. Se depois a gente, né, quiser fazer um contraponto com Tiago fala muito isso. Tiago fala que o homem que controla a sua língua, ele é um homem perfeito. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis que nós temos, querido, é refrear a nossa língua, o nosso falar, né? Nós falamos muito e às vezes nós acabamos nos colocando em situações complicadas e difíceis. Então isso tem tudo a ver se eu quero amar a vida e ver dias felizes. Então, por quê? Porque se eu não me envolver em problemas, a minha vida vai ser mais leve. É claro que muitos problemas eu posso passar, eles podem chegar e podem bater a minha porta. Mas há uma diferença, irmãos, entre os problemas que acontecem na minha vida e os problemas que eu mesmo causo, os fardos que eu mesmo passo a carregar, que são resultados, tá, do que o texto fala aqui, do meu falar, do meu mau uso da língua, dos meus lábios que falam da falsidade, das minhas atitudes erradas. Então, queridos, o fato é não me envolver com problemas, e boa parte dos problemas nós nos envolvemos pelo nosso falar e pelo nosso fazer.
ele fala, vai fazer com que eu leve uma vida mais leve, vai fazer com que o meu fardo seja mais leve, tá? Então é importante que eu me refreie. É isso que ele está. Quando ele fala aqui, né, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, né, persevere em buscar a paz, significa exatamente isso. Eu me refrear. E a gente precisa aprender a se refrear, irmãos. Porque às vezes nós somos assim muito reativos. E nós acabamos tendo problema por sermos pessoas reativas, ok? Então, se a gente for analisar aqui, você vai claramente ele coloca essa questão do falar e do fazer. Ou seja, o nosso falar precisa ser correto. Se for para falar, é para bem dizer. Se for para amaldiçoar ou para maldizer, não falar. E se for para fazer, né, não é para retribuir o mal, mas é para fazer o bem. Afastar-se de fazer o mal, buscar a paz. Ok? Eu falo que, eu uso esse ditado, né? Que gente feliz, desculpa a expressão, irmãos, gente feliz não enche o saco. E o fato é, se nós aprendemos cada vez mais a construir a nossa felicidade no Senhor, nós vamos perceber, queridos, que cada vez mais tudo que nós vamos prezar é paz. Paz com as pessoas, paz com Deus, paz com a gente mesmo. Então, seremos felizes. Seremos felizes se assim conseguirmos viver. E aí ele fala também, o versículo 12, ele também traz um ponto importante, que a gente tem sempre que se lembrar disso. Ele vai dizer assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Nós não podemos esquecer, queridos, que Deus está vendo tudo. Deus vê aqueles que nos maldizem, Deus vê aquele que nos persegue, mas Deus também está vendo a forma como nós agimos, reagimos, a forma como nós respondemos as coisas, respondemos as demandas. Deus está vendo tudo. E aqui o texto mostra o que há uma justiça de Deus. Os olhos estão, seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Porque muitas vezes, irmãos, o que nós temos que fazer é orar. Orar. Até porque muitas vezes não pagar o mal com o mal. Muitas vezes bendizer quando a nossa vontade é maldizer. Muitas vezes nos afastar de fazer o mal, fazer o bem, buscar a paz, perseverar nisso, num proceder que parece antinatural ao nosso comportamento, né, humano, mas totalmente natural para aquele que deseja ser um homem, mulher espiritual. Você vai perceber que a oração, ela é fundamental. A oração é fundamental. Sem a oração não tem como a coisa caminhar, né? O fato é que quando a gente pensa em eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, não tem como, né, ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus que não ora. Na verdade, se somos homens e mulheres de Deus, isso é muita resposta, é muito resultado da nossa vida de oração, naquilo que colocamos diante do Senhor. Então ele fala, olha, o Senhor está atento às orações, e o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Observe, ele não está dizendo que os olhos do Senhor se voltam contra aqueles que praticam o mal contra nós, mas contra os que praticam o mal. Ou seja, se nós estivermos, como ele coloca aqui, praticando o mal, seja, né, com as nossas atitudes ou com as nossas palavras, o rosto do Senhor se voltará contra nós. Porque o Senhor é justo, irmãos. O Senhor é justo. E aí o versículo 13 vai dizer assim, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem. Interessante isso, né? Ele faz essa pergunta. Ou seja, eu não preciso, quando ele fala, e quem vos fará mal, se for de zelosos do bem? Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, você não deve se preocupar em fazer o bem, faça o bem. Faça o bem a quem quer que seja.
Eu não preciso temer o mal se eu estou fazendo bem. Eu não preciso ficar preocupado, tá? Se alguma coisa ruim possa acontecer. Na verdade, ele vai trazer uma construção, e observe que ele não fala que ela é absoluta, porque no verso 14 ele fala: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Tá? Vamos lá. A ideia toda, quando a gente vai trabalhar essa questão, se eu procuro fazer a justiça, se eu procuro fazer o que é correto aos olhos do Senhor, se eu procuro agir segundo a justiça de Deus, ou melhor, deixar que a justiça de Deus atue nas coisas e não fazer a minha justiça, se eu cumprir ali o que o versículo 9, 10, 11 estão me pedindo, eu não tenho que me preocupar. Eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar quando eu estou praticando o mal. Eu preciso me preocupar quando eu estou falando o que eu não devia falar. Eu preciso me preocupar quando eu estou respondendo como as pessoas respondem. Porque no geral, irmãos, o que acontece? As coisas se prolongam, né? Os problemas se prolongam porque um fala, o outro fala, um faz, o outro faz. E automaticamente sempre há uma retribuição, uma lei de retribuição, que as pessoas estão aí preocupadas, porque elas falaram demais, fizeram o que não devia, desejaram o mal. Então as pessoas estão preocupadas com isso, preocupadas com o que o outro vai falar, preocupadas com o que o outro vai fazer. E nós não devemos viver assim. Não devemos. Na verdade, nós temos que fazer o que é certo diante do Senhor, viver conforme a vontade do Senhor e sem nos preocupar. Então, ele fala: quem vos fará mal? Se vocês são zelosos do bem, porque ele está falando o quê? Porque há uma justiça de Deus que nos guarda, que cuida de nós, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. E aí, ele não está dizendo que porque fazemos isso, nós nunca poderemos sofrer nenhuma situação. Ele está dizendo que ao fazermos isso, não devemos nos preocupar, porque Deus é a nossa justiça, Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Agora ele fala: todavia, ou seja, mesmo que vocês possam vir a sofrer, mesmo que o Senhor permita que vocês sejam maltratados ou sofram algum mal, mesmo sendo zelosos do bem, ele está dizendo assim: olha, não fiquem deprimidos, não achem que Deus falhou com vocês, porque Deus não falhou. Na verdade, ele está dizendo: olha, ainda que Deus permita que vocês sofram, vocês são felizes. E por que são felizes? Ele vai responder aqui para baixo, eu não vou falar isso agora, mas ele vai dizer assim: há uma felicidade que existe aqui, porque em meio a esta situação, é possível que você mostre, é possível que manifeste, que mesmo o outro fazendo o que está fazendo, que através da sua luta, do seu sofrimento, se Deus permitir que isso aconteça, é porque Deus quer ser glorificado com isso. Então, não tenha medo, ele fala. Mesmo que vocês venham sofrer algo por causa da justiça, felizes são vocês. Não tenham medo, não se perturbem, como se Deus não estivesse guardando, cuidando, como se Deus tivesse esquecido de vocês, como se Deus tivesse abandonado vocês. Aí ele fala antes, ou seja, se isso estiver acontecendo, se vocês estiverem passando por essa situação, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Tá? Santifiquem Cristo. Tá? Por quê? Porque o sofrimento não pode tirar a bem-aventurança, o sofrimento não pode tirar a alegria do Senhor. O sentimento não pode mudar o fato de que vocês são abençoados por Deus. Na verdade, aquele sofrimento, aquela perseguição, pode servir para promover a Deus em meio a tudo isso. Então não tenha medo. Não tenha medo, ele fala. Santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Ou seja, não tenha medo, não comprometa
a sua posição no Senhor, não comprometa a sua confiança no Senhor, não tema o homem nos momentos da sua adversidade, confie no Senhor, não se apavore com aquilo que outros possam estar falando ou fazendo para tentar te atingir. Nem se deixe perturbar por aquilo que pode estar aparentemente te atingindo naquele momento. Queridos, ele vai dizer assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança. Ou seja, por que eu devo ficar feliz? Porque mesmo essas situações de pessoas ou de adversidades, se eu mantiver a minha mente, meu coração no Senhor, elas vão acabar sendo instrumentos em que, se eu santificar a Cristo, né, ou manter a minha posição no Senhor, manter a minha convicção do controle do Senhor na minha vida, e de fato não estar preocupado, não temer o outro, mas temer o Senhor, o texto diz assim: estejam preparados, porque até mesmo essa situação, se ela vier, ela será uma oportunidade para que a razão da sua fé, a razão da sua esperança seja manifesta. Ou seja, ainda pode acontecer que Deus use isso para ser glorificado. Ainda pode acontecer que em meio a tudo isso, Deus te dê a oportunidade de falar da razão da sua fé, da onde vem a sua força, da onde vem a sua esperança, da onde vem a sua paz, da onde vem a sua alegria. Ok? E ele vai dizer assim: olha, contudo, tá? Verso 16, façam isso com mansidão e respeito, tá? Ele está dizendo assim, você, né, ao passar por isso, ao viver isso, tá? Ele vai dizer assim: faça isso, tá? Com mansidão e respeito. Ou seja, há uma postura. Eu falo que não é só passar pelas situações, não é só passar pela luta. Importa muito para Deus como nós passamos pelas lutas. Importa muito para Deus a forma como nós reagimos às situações. Porque a forma como nós reagimos mostra como está o nosso coração. Como é que nós reagimos? Como é que nós lidamos? Por isso que antes ele fala: santifiquem a Cristo, honrem o Senhor. Honrem, estejam preocupados em honrar o Senhor em meio à situação que vocês estão vivendo, tá? Então, quando vocês tiverem que responder a qualquer um sobre a razão da esperança que há em vós, né, façam isso com mansidão e respeito. Há uma postura, né, nossa diante disso. Há uma postura conservando boa consciência, né? Façam isso com boa consciência. É uma consciência que nós temos diante do Senhor, a consciência que temos para com o reino, a consciência que devemos ter de que não importa a circunstância que estamos, mas em todas elas nós temos que honrar o Senhor, santificar o Senhor, porque são através delas que Cristo é manifesto. Nós estamos, na verdade, falando do Senhor, mostrando o Senhor através da nossa vida. Então, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, observe, falam mal contra o bom procedimento. Infelizmente, muitas vezes o que as pessoas estão falando não é falando mal, elas estão falando a verdade sobre o nosso mau procedimento. Não é o que o texto diz aqui. O texto diz que quando as pessoas falam maldosamente contra o bom procedimento, significa que eu estou fazendo algo bom e correto e ainda assim as pessoas querem falar mal. Ainda assim as pessoas agem de forma maldosa. E ele fala: por que que isso acontece? Porque estão em Cristo. Ou seja, ele está dizendo que existem situações que mesmo com o nosso bom proceder, mesmo com a nossa boa atitude,
As pessoas vão se levantar contra nós e poderão falar mal de nós, poderão agir maldosamente e farão isso. Não é porque elas não gostam de você, não é porque há implicância com você, mas é por causa de Cristo. Elas podem saber disso ou não saber disso. Algumas, ao saberem que você serve a Cristo, que o teu proceder é resultado da tua fé, elas vão se levantar e vão agir maldosamente por causa disso, porque você incomoda, ok? Mas há pessoas que vão fazer isso, e é por causa desse motivo, mas elas mesmas não têm consciência. Mas é porque elas estão incomodadas, às vezes até por causa do que elas creem, do que elas acreditam e de quem elas servem. Porque quando uma pessoa está comprometida com as trevas, aquilo que a palavra de Deus fala, quando a pessoa é um filho de Belial, vai haver um confronto, vai haver um choque. E esse choque, que às vezes as pessoas falam assim, né, o santo não bateu, eu posso dizer que em parte isso é verdadeiro. Porque o santo que há em ti, que é manifesto pelas boas obras, pelo teu bom proceder, ele pode incomodar o tal santo que existe na outra vida. Então eu já vi muito isso acontecer, que a implicância da pessoa, que tudo que ela fazia, não era bem ela que fazia, mas tudo isso havia um movimento de atuação das trevas na vida dela, e havia esse choque da luz com as trevas. E automaticamente era como um curto-circuito que dava. E é por isso que acontecia algumas situações em que a pessoa agia maldosamente, falava maldosamente. Contra o quê? O bom procedimento. Irmãos, quando da nossa parte existe um mau procedimento, a pessoa não precisa nem agir maldosamente, ela já tem argumentos para falar. Mas quando as pessoas elas estão vendo o nosso bom proceder, elas não têm, elas não têm argumentos. Então o que elas fazem? Elas agem maldosamente. Ok? É mais ou menos aquilo que aconteceu com Daniel, quando tentaram, né, quando aqueles outros homens que ali trabalhavam com ele, que faziam coisas erradas, que agiam de coisas erradas, tentaram pegar ele de qualquer forma. Tentaram ver se havia alguma situação, não tendo como pegá-lo e nada, falaram, olha, vamos pegá-lo na sua fé com o seu Deus. Então tentaram usar a fé dele para tentar de alguma forma maldosamente derrubá-lo. Então aqui está dizendo isso, olha, né? Para que aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ok? Fiquem envergonhados. Por quê? Porque vai haver uma justiça. Uma justiça que vem do Senhor. Não é a nós fazendo a nossa justiça. Aí no verso 17 ele fala, é melhor sofrer por fazer o bem, ou seja, é melhor que o teu sofrimento que você possa estar passando é resultado de fazer o bem, se for da vontade de Deus, porque o raciocínio é que, né, desde o versículo parará, ele vai dizer aqui, versículo 13, quando ele fala, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia, mesmo que venham fazer. Então ele vai dizer aqui, voltando para o verso de baixo, no verso 17 ele fala, se for da vontade de Deus, que tem a ver com o verso 13 e 14, se for da vontade de Deus, né? Ou seja, que você sofra por fazer o bem, se for da vontade de Deus que você sofra, que seja esse sofrimento porque você faz o que é correto e não porque você faz o que é errado. Ou seja, o que isso mostra? Que eu posso estar sofrendo por fazer as coisas erradas. E isso desagrada ao Senhor. Que seja, se Deus permitir que eu passe por uma situação, por um sofrimento, não seja resultado das minhas obras erradas, mas seja porque eu estou fazendo o bem, estou fazendo o que é certo. E aí ele cita como exemplo, gente, aí ele traz um exemplo forte. Ele vai falar, porque também Cristo sofreu. Ou seja, né, se você passar
por sofrimento, fazendo o que é certo, Deus permitir isso, ele fala, entenda, o próprio Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, ou seja, ele sofreu uma vez por todas o justo pelos injustos, ou seja, ele pagou com sofrimento, ele fez o bem para pagar o preço de quem fez o mal. Então o sofrimento recai em cima de Cristo. Mas Cristo fez alguma coisa errada? Não. Cristo pecou? Não. Então ele traz o exemplo e fala, olha, e se isso acontecer com vocês, lembrem-se de Cristo, porque Cristo sofreu pelo pecado uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E a ideia é essa. A ideia, pegando o versículo 16, quando fala das pessoas ficarem envergonhadas para que, mesmo falando mal e fazendo mal, elas vejam o que é correto, ele fecha o raciocínio aqui dizendo, olha, para tudo que Cristo fez foi para conduzir a Deus. Então tudo que nós passamos, temos que honrar o Senhor, fazer o que é correto, até mesmo para justificar às pessoas a nossa fé, a razão da nossa fé, porque se Deus permitir que você passe pelo sofrimento, que isso sirva para que os injustos vejam as suas boas obras. E alguns, ou as pessoas que Deus colocar, elas sejam conduzidas a Deus, levadas a Deus. E aí ele fala, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Os que ele fala agora tem tudo a ver com o que ele falou lá no versículo 9, quando ele fala, não pague mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendiga. Por que ele fala isso? Foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Porque no corpo, ou seja, na carne, irmãos, nosso negócio é pagar mal com mal, nosso negócio é pagar injúria por injúria, é fazer o mal, fazer o errado, mas no Espírito fazemos o que é correto. Então nós temos que morrer para a carne, morrer para as obras pecaminosas, os comportamentos naturais, e nós precisamos ser vivificados pelo Espírito, para que quando nos maldizerem, nós vamos bendizer. Para que quando trouxerem injúria, nós não vamos pagar com injúria. Para que quando fizerem o mal, a gente pague com o bem. Para que quando falarem mal, nós não venhamos usar a nossa língua para falar o mal, mas possamos usar a nossa boca para falar o bem. Ok? E aqui no verso 19, ele vai falar assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí ele está se referindo a quando Jesus está morto, né? E ele está ali no sepulcro, vai dizer que Cristo desce às regiões inferiores, ao Hades, que é o lugar dos mortos, ali é o lugar onde os mortos ficavam, e até este momento em que Cristo desce, né, você vai ver, o próprio Senhor conta isso, quando ele conta a história, a parábola do rico e do Lázaro, ele vai contar essa situação e dizer que ali, quando as pessoas morriam, elas desciam para o lugar dos mortos, e ali havia o seio de Abraão, que é o paraíso, e ali havia um outro lugar que era separado por um abismo, e ali tinha o lugar onde os ímpios ficavam. Ele vai dizer que Jesus desce a esse lugar, tá? Ele desce ali ao Hades. Ali ele proclama, ele prega. Agora é importante entender que às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, Jesus foi pregar, então era possível que as pessoas que morreram, elas recebessem um perdão ali, elas pudessem crer em Jesus? Não, porque a palavra pregai aqui, que ele fala que ele pregou aos espíritos em prisão, não é a palavra, que no grego é diferente, não é a palavra evangelizonai, que é essa palavra de pregar, que quando fala aqui de pregar as boas novas, é essa palavra que usa, porque você vai trazer boas novas para que as pessoas possam crer e se arrepender. Quando fala que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, a palavra que usa é a palavra queriço. A palavra queriço é pregar no sentido de proclamar uma mensagem, é um anúncio, tá? Esse anúncio é o anúncio, ele vai explicar até por quê. Quais são os espíritos em prisão? Ele fala que
Nossa, está errado minha versão aqui. Desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, o que ele está trazendo aqui? O que ele está colocando? Tá? Esses espíritos em prisão, tá? Que ele foi pregar, se refere a todos os homens ímpios que existiram antes do dilúvio. Então ele está falando da geração antediluviana, que você vai ver lá em Gênesis 5, tá? Gênesis 4 e Gênesis 5, que são os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. E você vai ver ali que os homens viviam muito, tá? 969 anos, 900 e tantos anos, as pessoas viviam quase 1000 anos. E diz que tiveram filhos e filhas, porque ali só mostra os cabeças de geração. Mas ali diz que geraram filhos e filhas, ou seja, a terra povoou. Tanto que em Gênesis 6 vai dizer que a humanidade havia crescido muito e a maldade, a impiedade haviam crescido muito. Ou seja, a humanidade havia se tornado tão ímpia, tão perversa, que Deus então fala que vai trazer um juízo, que é o dilúvio. Essa geração antediluviana, tanto que ele fala que daquela geração apenas algumas pessoas, 8, foram salvas. O resto, todo mundo morreu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nesse momento aqui Cristo foi e pregou, ou seja, ele proclamou, ele foi até essa geração. Por quê? Porque essa geração ficou ali pacientemente aguardando, ouvindo a mensagem de Noé, tá? O ministério de Noé, que foi ali uns 120 anos que Noé estava construindo a arca e falando que viria um juízo de Deus sobre a terra, através do dilúvio. E ninguém acreditou até que a porta se fechou ali da arca, que Deus fechou inclusive a porta da arca, e a partir dali choveu 40 dias, 40 noites. E todo mundo que não estava na arca morreu. Tá? Então essa geração estava o quê? Presa, estava lá em prisões ali. E o texto diz que Jesus então vai ali, ele proclama a sua vitória, ele proclama a sua salvação, não para ter um apelo e falar, quem quer então se arrepender e me aceitar? Não, foi apenas para proclamar, apenas para dizer que aquela geração que não creu, que foi resistente, que mesmo vendo o testemunho de Noé, não acreditou. Ali estava exatamente a verdade de Deus, e eles estavam ali condenados pela incredulidade deles. Ou seja, por que ele coloca isso nesse contexto? Porque ele está falando do nosso proceder, e ele fala que o nosso proceder tem que ser um proceder que honre o Senhor, que manifeste o Senhor, mesmo se formos injuriados, perseguidos, mesmo que em todas as situações nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que fazer o que é certo, o que é correto por causa do Senhor, porque isso é um testemunho e Deus dará a oportunidade de compartilhar a nossa fé. E se essas pessoas crerem, serão salvas, mas se não crerem, mesmo tendo nosso testemunho de vida, mesmo tendo nosso testemunho de palavras, assim como um dia Cristo desceu a esses espíritos em prisão e proclamou a sua vitória, assim também vai acontecer quando Cristo voltar, quando houver o julgamento do trono branco. Ali todas essas almas serão julgadas, justamente porque não creram no testemunho do Filho de Deus. Essa geração, ela não acreditou no testemunho de Noé. E nós veremos no futuro, né, um julgamento que ele será resultado da incredulidade do testemunho do ministério de Cristo Jesus na face da terra. Tá? Então quando ele fala dessas 8 que foram salvas por meio da água, ele vai fazer um link, né, porque a fé me leva ao batismo. A fé me leva a um comprometimento, a assumir uma posição. E ele fala que esses que foram salvos pela graça de Deus ali, por meio da água, né? A arca representa Cristo,
E ali as águas representam a purificação de Deus, porque quando as águas abaixam, né, e a arca ela para, então eles saem ali para uma nova vida, para um recomeço de uma nova vida. Isso é um exemplo do que a vida com Cristo representa, tá? E ele fala, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ele não está falando que o batismo salva. Ele está dizendo que tudo aquilo que o batismo representa, tá? Representado pelo batismo, tá? Que agora também salva vocês, ou seja, o resultado da fé, da esperança, assim como aqueles homens estavam na arca e foram salvos por meio da água, né? A fé em Cristo, que ela é expressa no batismo, ela é a expressão desta salvação que ocorreu, tá? Que não apenas remove a sujeira do corpo. A água tem uma simbologia que não é lavar, nós não estamos tomando banho, né? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. É isso que nós tanto falamos com as pessoas. Quando eu entendi que eu tinha que me batizar, eu entendi que era uma nova caminhada. E eu estava comprometido agora a essa boa consciência diante de Deus. É claro que com isso vai haver uma boa consciência diante dos homens, mas primeiro diante de Deus, por meio que da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é a certeza da aprovação de Deus, ou seja, é a certeza que a minha boa consciência diante de Deus, diante dos homens, não é perda de tempo, porque eu agora sou resultado da ressurreição e aguardo um dia a grande ressurreição diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo. E ele fecha todo esse capítulo mostrando o quê? Que Jesus é o motivo de todo este proceder. Jesus é o motivo de tudo o que temos que fazer ou não fazer. Ele é a razão. Não é por minha causa, não é por causa do outro, nem pelas circunstâncias. Não é se as pessoas fazem coisas agradáveis e gostosas para mim, se elas falam bem de mim, se elas me elogiam, ou se elas me perseguem, se elas falam mal e agem de forma errada. O meu proceder deve ser correto. A minha vida deve ser correta. Porque eu fui salvo. Porque agora, através da própria ressurreição de Cristo, não foi só lavar o meu corpo da sujeira, foi lavar a minha alma, foi lavar a minha vida, que está comprometida agora com uma boa consciência diante de Deus, né? E ele fala que subiu ao céu, ou seja, quem eu sirvo a um Senhor que tem todo o poder e autoridade, que a ele estão sujeitos todo o governo. Então, da mesma forma, se a Cristo que está à direita de Deus, a ele está sujeito anjos, autoridades e poderes, a minha vida também precisa estar sujeita a Cristo. Não adianta apenas você achar lindo que Cristo governa os anjos, os poderes, que tudo foi dado a ele. A questão, querido, não é saber tudo isso. A questão é você todos os dias se submeter e entender que a sua vida tem que estar sujeita a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue dando sabedoria a você, para que você, meu irmão, minha irmã, possa viver com essa boa consciência diante do Senhor e diante de todos os homens na terra. Sejam aqueles que querem teu bem, sejam aqueles que procuram maldosamente o mal sobre a tua vida. Para que, tendo a oportunidade, você glorifique a Deus e dê isso, e traga a razão da sua fé. Uma fé que transformou a sua vida, que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa meu irmão, minha irmã, sei com cada um deles, para que possamos todos nós vivemos essa boa consciência diante do Senhor, sujeitos ao teu governo e ao teu senhorio na nossa vida. É o que eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus abençoe. Uma excelente semana para você em nome de Jesus.